chamo Lorena e vou falar um pouco da sociedade açucareira. Bom, foi um período conhecido como ciclo do açúcar ou também chamado como ciclo do ouro. Bom, no século XVII expandiu no território brasileiro e se tornou o maior produtor de açúcar do mundo. Mas tem mais uma coisa que precisa ser dita. Nem todos os historiadores concordaram com esse tipo de denominação de ciclo do ouro ou ciclo do açúcar, pois é como se nesse período não houvessem outros tipos de produto, como cacau, madeira e entre outros. Mas afinal, o que era a Sociedade do Açúcar? A Sociedade do Açúcar era basicamente formada por 3 grupos sociais. Primeiro, o Senhor do Engenho, que era um aristocrata. Ele era quem comandava a região local da produção e ele tinha poder social, político, econômico e familiar, ou seja, ele era o chefe. Bom, ele tinha denominação total das escolhas de sua família. Mulheres não tinham voz para ele e eles que decidiam com quem suas filhas iriam se casar. Bom, logo em seguida temos os homens livres, que eram funcionários assalariados dos senhores de engenho. Eles eram artesãos, proprietários de terras e entre outros que eu não me recordo no momento. Bom, e por último, os escravos. Os escravos eram a principal mão de obra dos senhores de engenho. Eles eram trazidos da África para serem comercializados no Brasil e era o grupo mais numeroso da sociedade açucareira. Eles viviam numa condição muito humilhante, pois não tinham direito à liberdade e tinham baixa expectativa de vida. Bom, é importante destacar a forte influência da religião que exercia no período, que era essencialmente a católica. Logo em seguida, houve uma crise da sociedade açucareira, onde o açúcar brasileiro foi perdendo a concorrência para o açúcar holandês nas Antilhas. Começou uma busca desenfreada por ouros e diamantes e na região centro-oeste e deslocando assim para o centro econômico do noroeste e para a região das Gerais, que hoje é o estado de Minas Gerais. E é isso, espero que vocês tenham se ligado e gostado do vídeo também. Fala aí, moçada, beleza? Bom dia aí. Bom, vocês vão viajar hoje até o tempo colonial da Amazônia. Vem comigo? Bom, hoje a gente vai voltar lá para os meados do século XVII, quando a Amazônia ainda era descoberta, mas uma curiosidade que vocês devem saber é que a Amazônia já teria sido imigrada por holandeses e espanhóis naquela época. Mas, como todos sabem na história de hoje em dia, nós literalmente fomos descobertos pelos portugueses na nossa história. Mas, vamos lá para frente. Quando a Amazônia estava sendo efetivamente ocupada pelos portugueses, na verdade a Amazônia sempre foi disputada por outros povos, como espanhóis e holandeses, como eu acabei de falar, e também ingleses, e até franceses. Por isso, a coroa portuguesa precisou instalar aqui uma administração que criasse núcleos coloniais que garantisse e posse a exploração dos recursos naturais, como drogas do sertão e outros tipos de etc., como vocês podem entender. E também nós temos aqui produtos como algodão que foram muito, mas muito também preservados e muito ricos naquela época, pois também tem uma curiosidade incrível que quanto mais os dentes das pessoas eram amarelos, mais eles se diziam poder, ter mais rico e mais riqueza, porque naquela época significava ter poder, acesso a açúcar e algodão, pois naquela época era muito difícil de ter acesso. E também a canela, raízes das quais se extraíam óleo, como a andiroba, e também a castanha do Pará e a salsa-parrilha, que era uma planta medicinal naquela época. Esses produtos eram muito valorizados na Europa, daí a sua importância no mercado, que eram para migrar de outro país que tinha mais acesso ali na Europa, por causa que eles extraíam aqui do Brasil. E também mais a pergunta que não quer calar. Como ficam os indígenas nesse projeto português que havia ocupação e exploração na Amazônia? Primeiro vamos entender o seguinte: havia centenas de grupos indígenas aqui que também eles se recusavam a fazer trabalho para os portugueses, ou seja, para os europeus, porque eram contra a vontade deles.
E também, inclusive, graças a isso, a coroa portuguesa, em outras palavras, os indígenas fizeram trabalhar uns 10 anos, concluindo assim uma lei para que eles pudessem trabalhar um trabalho escravo, ou seja, contra a vontade deles, fazendo assim os brancos terem mais poder naquela época. E lá por volta do ano de 1686 é criada outra legislação que era o Regimento das Missões, que previa o seguinte: os índios eram retirados das suas aldeias e das missões, que previa o seguinte: os índios, eles eram, além disso, as aldeias deles deveriam fornecer as armas de leite e as farinheiras aos colonos, e etc. Quem não gostava muito dessa legislação era os jesuítas, que também queriam que os índios fossem cristãos. Eles davam aulas de catequese para os índios, para que eles pudessem aprender sobre o cristianismo naquela época. E porque também eles eram um monopólio e do controle da mão de obra indígena, e os caras por diversas vezes entravam em conflito aos colonos leigos, ou seja, os próprios colonos disputavam o controle dos indígenas. E assim foi acontecendo. Outra legislação vieram depois, como o Diretório do Marquês de Pombal. Mas galera, isso também não fica aqui no Café de História. Outra coisa também era legislações lá daquela época, que eram muito rigorosas, também eram muito a favor dos brancos. Uma curiosidade aí para vocês saberem é que naquela época os brancos também eles se recusavam a não ter poder e também a pobreza, ou seja, eles sempre queriam demonstrar o seu poder em pequenos detalhes, como ter escravos, ter acesso a açúcar, mesmo que para isso eles podiam se prejudicar no futuro. Essa foi uma curiosidade hoje, galera. Espero que tenham gostado do Café com História, e foi isso aí, e tenham um bom dia. Olá, galera! Ainda falando sobre o período colonial, vou contar para vocês uma das mais importantes histórias que aconteceram aqui no Brasil colonial. Essas revoltas foram divididas em duas categorias. Você sabe quais foram as categorias divididas? Foram elas: a categoria da revolta nativista e separatista. A revolta nativista foram aquelas que exigiam a fiscalização e a opressão do sistema colonial português. Já o separatista, eles desejavam a separação do sistema do período da coroa, ou seja, queriam sua própria independência politicamente. Outro ponto importante para falar para vocês, prestem atenção, outro ponto importante para falar para vocês é que dessas revoltas, a maioria delas foram lideradas pela elite. Algumas tiveram participação da população, outras não tiveram e também nem chegaram a acontecer. Com isso, terem deletado os líderes da sua revolta. Com isso, então, o planejamento só ficou para a história. Então, para vocês entenderem mais um pouco sobre esse contexto, vou falar um pouquinho dessa história aqui, cronologicamente. Então, a primeira história que eu vou contar para vocês foi a revolta de Beckman. A revolta de Beckman aconteceu em 1684 no Maranhão, em 1684 a 1685. Bom, a causa da sua revolta foram a Companhia de Comércio de Maranhão. Essa Companhia de Comércio de Maranhão era uma única empresa. Imagina só, você aqui na cidade de São Luís, uma única empresa de Maranhão, vendendo todos os tipos de produtos. Essa Companhia de Comércio de Maranhão, ela revendia esses produtos para os comerciantes locais. Entretanto, eles estavam tendo um preço maior ainda. Com isso, além do mais, naquela época a região estava passando por uma crise de fome devido a esse aumento. E para piorar, os cristãos, os jesuítas, eles mesmos padres, eles monopolizavam a população que não conseguisse dar essa dívida, não conseguisse ter essa porcentagem exata, iam ter que doar todos os seus bens pessoais, todos os seus bens para a coroa, incluindo sua roupa, claro. Com isso, responsável ela é responsável pela cobrança do quinto, que era na verdade 20% do ouro extraído naquela região. Logo então, o governador ele estava exigindo todo ano uma mesma porcentagem da população, dos colonos, e não estava dando para dar 20% do ouro extraído para a coroa, né, mesmo.
Daí o Felipe dos Santos, ele liderou uma população inteira de colonos para esta revolta. Entretanto, todavia, essa revolta não chegou a acontecer por conta de ter prendido Felipe dos Santos. Então a revolta foi massacrada. Agora, pulando para a Inconfidência Mineira, que era uma das revoltas separatistas, vamos falar também, é quase igual à revolta da Vila Rica. Vamos falar também outro fato importante que aconteceu lá em Minas Gerais. Já tá bem explicado aí, Inconfidência Mineira. Então aconteceu lá em Minas Gerais. Essa Inconfidência Mineira aconteceu em 1789. E toda a treta tem a ver com a arrecadação de impostos. Só que aí com o sentido da extração de ouro. Devido a estar acabando naquelas terras, está acontecendo bastante contrabando e o governador não ter conseguido parar isto, ele ameaçou a população de fazer o derrama. O que era o derrama? Era a cobrança de imposto. Essa cobrança de imposto acontecia cada ano ia aumentando mais essa porcentagem. Eles tinham que chegar numa porcentagem exata para pagar, não é mesmo? Além disso, essa revolta, a Inconfidência Mineira, ela teve como influência o Iluminismo, que veio da Europa e defendia a liberdade e a participação e tinha todo tipo de formação de opressão. E também defendia a igualdade. Com isso, os intelectuais que participaram dessa Inconfidência Mineira foram só dos mais classe média, classe alta. Assim até então, os professores, poetas, advogados, escritores, etc. Uma das pessoas a participar desta revolta foram o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele era um militar, soldado, dentista e outras profissões também situadas da característica dele. Bom, os revoltosos dessa revolta, eles tinham como objetivo acabar com a fiscalização e a opressão portuguesa. E se colasse, queriam tomar também a região como uma própria independência. Logo então, a coroa portuguesa já tinha descoberto todo esse drama, tudo que eles estavam planejando. Com isso, a maioria que estavam participando ou foram presos ou foram exportados para o seu próprio país. Ou seja, eles foram levados para o seu país de descendência. Só que até então, o Tiradentes, o Joaquim, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi enforcado e esquartejado. Exatamente isso. A coroa portuguesa ela fez isso como motivo de exemplo para a população não fazer esta revolta de novo. Com isso, Tiradentes ficou para a história conhecido como uma salvação. Ou seja, tem até uma data importante no Brasil sobre ele, não é mesmo? Com isso, vamos falar agora a última revolta para vocês. Foi bem rápido, não é mesmo? A última revolta para vocês sobre a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates. Essa revolta, ela tinha como objetivo também acabar com o declínio econômico de sua região e a escravidão. Teve como influência também a Revolução Haitiana e o Iluminismo Europeu, que, como eu disse, defendia a liberdade. Bom, também não chegou a acontecer, apesar do grande alcance que teve. Uma das coisas que vocês têm que repensar disso é que a maioria dessas revoltas, elas tiveram cada um com o objetivo de acabar com algo. Bom, ou foi a crise econômica, ou foi a fome, a escravidão, ou a independência própria. Alguns poderiam até chegar neste objetivo, porém, infelizmente, não chegando, ficaram apenas para a história. Com isso, a Conjuração Baiana foi um dos movimentos separatistas. Não se esqueçam, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira foi uma das revoluções separatistas a serem situadas aqui, que eu contei a vocês. E a Revolução de Beckman e Vila Rica, ou a revolta também de Felipe Santos, que pode ser falado, foi uma das revoltas nativistas, que foi situada pela elite e queriam acabar com a fiscalização econômica, exatamente o que eu falei, e acabar com a opressão da coroa.
coroa portuguesa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito desse